Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou professor de processo constitucional, perdão, aqui nós somos professor de processo civil 3, misturando com o processo constitucional que eu também dou aula. Você vê que a cabeça já vai ficando ruim no final da semana, né, pessoal? Mas hoje é processo civil 3. Agora sim, certinho? Mas lembrando, também dou aula de processo constitucional porque a gente fica meio metido. Aí começa a misturar tudo da cabeça. Né? Pelo menos foi processo, né, gente? Eu dou aula também de direito econômico. Imagina, direito econômico, vocês desmaiavam na hora. Mas voltando aqui, isso foi um teste para ver se vocês estavam atentos. Parabéns. Enganei vocês, fingi que eu errei, né, pessoal? Brincadeiras à parte. Eu ministro o processo civil 3 na Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje no dia 21 de agosto de 2020, às 19 horas e 7 minutos, iniciando a gravação dos meus encontros com meus queridos amigos e alunos do 6º período do curso de Direito. 6º período, mas vocês estão chiques, viu, pessoal? Meu Deus do céu, vocês estão ficando metidos, hein? Já está mais do que metade da faculdade, daqui a pouco cada um caminhando, e aí a gente vai seguir, mas na vida profissional nos encontrando, se Deus quiser. Hoje, nós vamos dar prosseguimento à nossa matéria. E vamos analisar o que ficou faltando da última aula, artigo 782 do CPC, e hoje eu quero falar com você sobre petição inicial dentro do processo de execução, combinado? Então vai ser um bate-papo, igual a gente tem feito, para tirar dúvidas, esclarecer algumas questões. Conforme informado a todos, este encontro está sendo inteiramente gravado, até os erros de gravação vão estar gravados, viu, pessoal? Então vai começar lá processo constitucional, aí a pessoa já tem uma animação, então aqui é igual aquele grande apresentador Faustão fala, quem sabe faz ao vivo, né? É vivendo as grandes emoções das aulas remotas. Mas brincadeiras à parte, meus amigos, essa aula está sendo inteiramente gravada e depois, quando eu tiver acesso ao nosso mecanismo de comunicação institucional, eu vou estar disponibilizando para vocês conseguirem reassistir, caso entendam necessário, tá bom? Também venho só reforçar que desde hoje de manhãzinha, hoje eu mandei um material, depois que eu fui ver o horário de 5 da manhã. Eu acho que eu estou ficando doido, né? Vocês devem ter acordado com um infarto. Meu Deus, morreu alguém. Não, é o professor Seus que acorda realmente cedo demais. Eu tenho até que ver isso. Dia desse eu comecei a conversar com um cliente, 5h20 da manhã, o cliente falou, Eduardo, mas tudo bem, mas por que tão cedo? Eu falei, desculpa, eu esqueci o horário, eu acordo 5 da manhã, aí eu perco um pouco essa noção. Peço desculpa, mas já está lá desde manhãzinho. Mal se acordou, já estava lá. E aí tem um material de apoio que eu disponibilizei nos 2 grupos do WhatsApp, porque eu ainda não estou com acesso ao pincel atômico. Assim que eu tiver, nós vamos seguir a rotina comum que a gente tinha feito ao longo do semestre passado, pessoal. Eu vou disponibilizar os materiais lá no pincel atômico, tá bom? Mas por enquanto, está sendo pelo WhatsApp, combinado? Maravilha, então. O que nós vimos na última aula? Na última aula nós batemos papo um tanto de coisa aqui. Como assim, Eduardo? Nós falamos sobre a questão que envolve a questão da caminhada nossa no processo como um todo, verificando a disciplina execução, primeiro, analisando algumas disposições gerais, que lá estão estabelecidas no CPC, a partir, se não estou equivocado, a partir do artigo 771, se não estou equivocado, foi ali que nós iniciamos na última aula, falando da execução, falamos de algumas peculiaridades, por exemplo, pessoal, juiz é importante? Muito, em vários processos, mas nós vimos ainda mais essa atuação, essa participação, por assim dizer, do juiz dentro do processo de execução, falamos da força dele, que inclusive algumas questões que ele pode fazer até de ofício, vocês se lembram? Vimos essas questões, falamos sobre alguns outros pontos de extrema relevância, por exemplo, partes. Quem pode ser parte? Nós vimos que existe aqui, tecnicamente, de um lado, exequente, do outro lado, executado. Nós vimos isso aqui. Quem pode ser exequente? Primeiro, aquele credor que o título executivo informa. Vocês lembram disso? Maravilha. Mas, e aí temos a ressalva, né? Existem aqueles que podem suceder
ou substituir o exequente. Vocês se lembram? O Ministério Público, está lá no parágrafo 1º. Ministério Público, o espólio, sucessores, herdeiros, vocês se lembram disso? Maravilha. Quem mais, pessoal, que está lá na nossa lista que teoricamente pode suceder? O cessionário, quando houver uma transferência entre vivos de um determinado título, e o subrogado nos casos de subrogação legal ou convencional. Vimos que do lado do exequente, essa substituição ela vai acontecer independentemente do consentimento do executado. Então, eu não preciso pedir, executado, posso eu, como herdeiro de João, de Maria, de José, posso substituir? Não precisa perguntar, não. Aqui, simplesmente vai lá e substitui. Tranquilo? De um outro lado, nós vimos o que é o executado. Vocês se lembram? Executado, aquele que vai estar no polo passivo do processo de execução. E vimos também que existem algumas pessoas que podem vir aqui participar desse polo passivo. Primeiro caso, mais claro, o próprio devedor que está lá no título executivo. Eduardo Henrique Silveira Ferreira é o devedor no cheque, por exemplo. E aí? Ele vai estar aqui figurando, simples assim, tá bom? Em relação à questão que envolve a situação texto muito importante, ele é aquele que está constando no título executivo e por isso temos que ficar atentos, combinado? Além do devedor, o espólio, os herdeiros e os sucessores do devedor também podem aqui estar figurando no polo passivo da demanda, tá bom? Só que além deles também tem o novo devedor, e esse novo devedor, para vir participar da execução, precisa ter autorização de quem? Do credor. Vocês se lembram disso? Presta atenção. No caso do devedor, ele tem que ter a autorização do credor para ser o novo devedor e participar do espólio. É o que eu dou exemplo. Estou vendo aqui a imagem da Maria Tereza e da Verônica. Vamos imaginar que a Maria Tereza é a devedora e a Verônica quer se transformar em nova devedora. Aí a Maria Tereza tem 1 milhão em patrimônio, a Verônica tem 10 mil reais, a dívida é 100 mil. Eu posso virar e falar o quê? Eu não quero, não. Tudo bem, Verônica, eu gosto de você, eu fico feliz de querer saber que você vai vir aqui, mas deixa eu te falar, a dívida é 100 mil. Se você não pagar, você só tem 10 mil no seu patrimônio. Maria Tereza, se ela não pagar, ela tem 1 milhão, o dela eu tenho mais segurança. Então, entende que por isso que precisa da autorização do credor? Sim ou não? Porque senão fica prejudicial. Qualquer psicopata que quiser virar novo devedor, eu quero virar novo devedor, que conseguir isso sem ter autorização do credor, coitado. O processo de execução já é difícil demais, o povo ainda dificultaria muito mais. Além do novo devedor, também falei com os senhores que quem pode estar aqui no polo passivo? O fiador. Vocês lembram disso? Sangue de Jesus tem poder, né, gente? Deus é mais, o Senhor é meu pastor e ele não me abandonará. Então, você fica esperto quando assinar contrato lá como fiador, vai primeiro na sua fé, na sua espiritualidade, pede uma opinião a Deus, depois pede uma opinião a um advogado, e depois, se mesmo com a conversa com Deus e com o advogado, se ainda quiser ser o fiador, pede de novo a Deus, porque realmente não é brincadeira, tá bom? E além do fiador, também o responsável que é titular pelo bem, a garantia real de uma dívida, e o responsável tributário. Até falamos aqui a questão do IPTU, vocês se lembram? Mas no contrato fala que é do locatário. Isso independe. Quem vai figurar no polo passivo da execução é o responsável tributário. Então, por exemplo, mesmo se num imóvel que está alugado, o locador colocar dentro do contrato que a obrigação é do locatário, a execução do município vai ser contra o locador. Ele que busque depois o locatário para ter de volta o valor que ele eventualmente vier a pagar para a prefeitura. Tá bom? Maravilha. Só que, além disso, nós falamos sobre competência. Vocês lembram disso? Competência que está lá para a gente no artigo 781. Gente, nós fomos conversando de competência, já estava no final do encontro passado, e nós fomos vendo passo a passo. Vocês se lembram disso? Você responde uma competência, aí vem uma pergunta, depois responde ela, depois vem outra pergunta, responde ela, e assim por diante.
Lá no 781, nós temos 5 respostas para eventuais perguntas que possam vir a surgir em relação à competência. A primeira é a mais clara, é a comum. Será competente o foro do domicílio do executado ou do foro de eleição, se existir algum foro de eleição naquele título, ou da situação dos bens que estão sujeitos à execução. Então, a primeira regra, ela traz 3 situações. Primeira delas, que é o local de onde, gente? Do executado, do devedor. O segundo, onde que eu posso também fazer, que é a regra geral? No foro de eleição, se o título tiver. Terceiro, no local onde se encontram os bens que estão sujeitos à execução. Esta é a regra geral. As regras, melhor dizendo, porque são 3. Combinado? Maravilha. Aí começa a surgir as dúvidas. Vocês lembram disso? As quebradeiras. Mas e se o executado tiver mais de um domicílio? Nós vimos que, neste caso, a competência será em qualquer um dos domicílios. Nós vimos isso. Onde que está isso? Lá no inciso 2º do artigo 782. Tudo bem, passou essa pergunta, mas e se eu não sei nem onde que é o domicílio do executado? Quando o domicílio do executado é incerto ou desconhecido, o que que a lei fala no inciso 3º do artigo 781? Será competente o local onde se encontrar o executado, encontrei ele em Bocaiúva, distribui lá, ou, o que é mais comum, no foro do domicílio do exequente. Aí o exequente pode distribuir no local onde ele reside. Maravilha, terceira dúvida respondida. Surge a quarta. E se tiver mais de um devedor, morando em domicílios diferentes? Vocês lembram disso? Que eu falei, um mora em Janaúba, outro em Belo Horizonte, um em Montes Claros, um em Bocaiúva, lá longe. Quatro lugares diferentes, 4 devedores. Eu tenho que distribuir uma ação em cada? Ou eu posso ajuizar uma só vez? Posso ajuizar uma só vez. Mas onde? Belo Horizonte, Janaúba, Bocaiúva, Montes Claros? O que vai depender? Da vontade do exequente. Porque no inciso 4º do artigo 781 fala o que para a gente? Quando existir mais de um devedor com domicílios diferentes, o exequente que vai escolher. Por fim, lá no inciso 5º ainda fala que é competente para execução o foro do local onde se praticou o ato ou onde ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não resida mais o executado. Tá bom? Pessoal, por óbvio que a gente está vendo aqui o que nós... uma revisão zona, que isso foi exatamente toda a matéria que nós vimos ao longo de uma aula inteira passada, tá bom? Mas vocês sabem que eu gosto de fazer essa recapitulação, porque eu acredito que é muito vantajoso, muitas vezes volta muita coisa na nossa cabeça, né? E facilita a absorção do novo conteúdo que a gente começa a abordar agora, tá bom? Maravilha, então. Ficou alguma dúvida em relação à aula passada, pessoal? Estou vendo aqui a Verônica falou que ajuda muito. Maravilha, fico feliz. Só que tem uma questão. No que diz respeito a essa matéria, alguma dúvida ficou ou podemos dar prosseguimento? Então, vamos seguir. Qualquer dúvida também, vocês sabem que tem liberdade, tá bom? Fernanda falou aqui também que não. Show de bola. É isso aí, vamos seguir. Pessoal, agora eu aprendi que além da imagem suas, eu coloquei a minha própria imagem aqui. Gente, eu tô vendo uma pessoa aqui conversando, mexendo a mão, sou eu. Vocês acreditam? Meu Deus! Tô vendo aqui que aluno participativo, na hora que eu fui olhar, eu falei, esse aluno tá parecendo comigo, ó. Até o fundo dele é igual, até as tatuagens dele é igual. Meu Deus, sou eu. E aí a gente é vivendo e aprender, demorou só 6 meses, 7 meses para conseguir aprender, né? Foi rápido, né, gente? Só 7 meses, era só um botão que tava aqui, era só clicar, mas a gente vai aprender, né, com Deus, né? E aí vamos seguir. E aí, pessoal, em relação à nossa nova matéria, antes de entrarmos nela, eu quero falar de um último artigo da nossa aula passada que eu combinei com vocês, para não falar de uma forma também muito corrida, nós iríamos abordar hoje, combinado? Vamos começar a bater um papo, coloquei aí no chat para vocês, o caput do artigo 782 do CPC, do Código de Processo Civil. O que fala lá?
Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Opa, anota aí. Atenção, anota aí. Quem é o oficial de justiça? Na doutrina, ele é chamado de longa-manos do juiz. Vocês já escutaram falar isso? Longa-manos. Você sabe o que quer dizer isso? Latim. Aqui é quase uma aula de línguas, né? De tanto que a gente fica falando latim. Mas longa-manos é o quê? A longa mão. O oficial de justiça é como se fosse o braço do juiz. O juiz manda daqui de longe, presta atenção. O juiz está aqui, ele manda, vai lá e pega esse bem. Você acha que é o juiz que vai lá pegar, gente? Não, ele manda alguém lá pegar e retirar. O oficial de justiça, ele é o longa-manos, o braço, a forma, a exteriorização, o cumprimento das decisões que são feitas pelo juiz, tá bom? É uma carreira incrível. Eu dou exemplo porque a minha própria mãe é oficial de justiça avaliadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A mulher tá metida, viu, gente? Bateu todos os requisitos, já fiz o pedido dela, vai conseguir, em nome de Deus, fazer o quê? Aposentar. Tá metida, não tá, pessoal? Conseguiu bater a idade, não pegou a reforma, né? Então vai aposentar com 55 anos. Era uma forma de aposentar melhor, e a que vai vir posteriormente para os servidores vai ser um pouco mais difícil. Mas, minha mãe, a vida inteira, desde os anos 90, começo dos anos 90, pouco tempo depois que eu nasci em Belo Horizonte, aí meu pai e minha mãe vieram para cá, e desde que ela chegou, ela já começou na carreira dela como servidora do Tribunal de Justiça. É uma carreira incrível, uma carreira que dá rentabilidade financeira, tem a possibilidade de ter uma flexibilização de horários, porque você dá plantão um dia só, você tem que estar no fórum, e os outros vai depender do seu trabalho. Você recebe, por exemplo, numa semana, 300 mandados para cumprir. Se, teoricamente, você cumprir todos no primeiro dia, você tem os outros dias para conseguir repousar. E aí, você sabe quem é que tenta muito concurso de oficial de justiça? Quem quer concursos também grandes, por exemplo, juiz, promotor, por quê? Ele se organiza para tentar fazer o cumprimento dos mandados em 2, 3 dias, ou então durante só a parte da manhã, e aí ele consegue ter um tempo de estudo de qualidade. Os oficiais de justiça, eles entram recebendo hoje uns 3, 4 mil, a depender do que fizer ao longo da carreira, consegue aposentar quase com 30 mil, 28 mil, 26 mil. É uma carreira show de bola, não é, pessoal? Animaram? Aí, ó. Aí tem gente que falava, nossa, acabei de ver meu sonho, né? Eu nem sabia que eu tinha esse sonho. Meu sonho agora é ser oficial de justiça. É isso mesmo, é uma carreira incrível. E aqui na execução ele vai ser a mão do juiz, tá bom? Então o juiz manda, o oficial de justiça cumpre. Em relação ao oficial de justiça, o parágrafo 1º coloquei aí no chat para vocês já, tá bom, pessoal? O que ele fala para a gente? Que o oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz, também nas comarcas contíguas de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, tá bom? Aqui está falando do local onde os oficiais de justiça vão cumprir, se a comarca for contígua, estiver necessitando, ou for na região metropolitana, teoricamente eles podem cumprir também as decisões, tá bom? Só que tem um detalhe, vocês sabem que o oficial de justiça, ele é chique? Ele tem tipo uma arma? Se você vê minha mãe é uma mulher chique, e você vê ela tem um blazer, igual o dia que, quando eu fui pegar minha OAB, minha mãe e minha avó, meu Deus, elas chocaram. Uma foi de blazer inteiro de onça. Essa foi minha avó. Minha mãe foi com blazer preto, com um colar de ouro dessa grossura. Eu falei, mãe, exagerou um pouco. Ela falou, claro que não, eu tenho que ser a mais chique. Ela esqueceu que era eu que estava pegando o AB, mas tudo bem. Você acredita que a mulher, ela toda chique, peruazona, estilosa, ela ainda subiu, foi lá, pegou a carteira e ela que me entregou? Mulher metida. Estou te falando que ela foi advogada de carreira, ela é formada em Direito também, formada em Teologia, formada em Direito, e eu tive o prazer de receber o AB das mãos da minha mãe. E
Uma mulher desse tamanhozinho, pequenininha. Não mexe não, viu, gente? Posse e porte de arma de fogo, a mulher é metida. Por quê? Pessoal, oficial de justiça já teve caso de morte. Vai reintegrar a posse. Tem uma invasão, por exemplo, vai lá reintegrar. Vai lá, vai com Deus, vai com Jesus, vai pra você ver. Você toma facada, é tiro. Vai lá pegar o carro de uma pessoa. Você é agredido. Mas oficial de justiça brinca, gente? Brinca não. Por quê? Olha o parágrafo 2º aí. Tá vendo? Nós fazemos um suspense para jogar a lei. Ó, a Cleide agora, tô vendo a Cleide. Obrigado, Cleide. Ligou a câmera, é isso aí. Nós estamos uma campanha aí para ligar essas câmeras, viu? Vocês tomam vergonha. Eu quero ver todo mundo ligar. Ah, Eduardo, mas aí é porque eu tô aqui mais desarrumado. Toma vergonha na cara. Vai ficar chique, igual todo mundo tá aqui. Liga a câmera e vai conversando, tá bom? Pessoal, a Verônica Fogo já mandou no grupo. Isso aí, nós temos que fortalecer essa campanha. Não deixe o professor sozinho. Ai, meu Deus, vamos lá. E aí, pessoal, em relação aqui a oficial de justiça, olha que interessante o parágrafo 2º do artigo 782. O oficial pode, sempre que necessário, usar a força policial. Ele requer o juiz e o juiz o autoriza. Gente, isso é show de bola? Sim ou não? Sim. Chega lá e fala, eu vou pegar, não vai não. Então toma uma algema na sua cara. É assim, mais ou menos. Lógico que não nessa agressividade, né? Mas é lógico que você tem que ter a força policial, por quê? Principalmente em um processo de execução, vocês conseguem entender que são atos realmente que invadem o patrimônio do devedor, no caso executado, e tem hora que ele não quer entregar tão facilmente. É por isso que, a depender, nós vamos ver quando estivermos falando de penhora, que se, por exemplo, o executado negar abrir a porta, tem executado que faz isso, gente? Sim ou não? Claro que tem, o capeta atua em várias formas. O demônio entra no corpo da pessoa, a pessoa fala, não vou abrir a porta. Isso adianta alguma coisa? Nada. Por quê? Configurar ato atentatório à dignidade da justiça e pode arrombar seu portão. Então, no final, você vai perder o bem e ainda vai ficar com o portão quebrado. Uma vez uma cliente me liga, o oficial está aqui na porta. Eu não vou abrir a porta, não. Eu falei, minha filha, para. Estou chegando aí agora. Fica de boa aí. Cheguei lá, conversei com os oficiais, pelo amor de Deus, desculpa, bati na porta, abre aí, por favor. Ela, quem é? Eu falei isso, Eduardo Ferreira, seu advogado, você pode abrir o portão, por favor? Abriu o portão, levou o carro dela. Aí ela falou, mas por quê? Eu falei, deixa eu te falar. Ia levar seu carro, de qualquer jeito. A dúvida era, ia levar o carro e ia quebrar seu portão, ou ia levar o carro e você ia fechar o portão. Fazendo uma análise rápida, eu preferi não quebrar seu portão. E aí, no processo, eu discuto a questão do veículo. Depois, nós até conseguimos pegar o veículo de volta, mas no processo. Na hora que vai cumprir, pessoal, não tem conversa. O oficial de justiça, ele é obrigado a cumprir a ordem do juiz. Não depende dele, é tanto que se ele não cumpre a ordem, é pior para quem? Para ele mesmo. Tá bom? Maravilha, então. Seguindo aqui, esse artigo é show de bola, artigo 782. O que ele fala para a gente também? Lá no parágrafo 3º, do artigo 782, fala para a gente que também, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes. O que quer dizer isso? Eu estou com uma execução, eu posso pedir o quê? Para negativar o nome do devedor. Eu faço isso em todos os processos. Começou a execução, eu pego uma certidão, eu levo nos cartórios de imóveis, eu bloqueio todo o nome da pessoa, eu pego uma certidão, levo no cartório de protesto, eu protesto o nome da pessoa, eu pego uma certidão, eu vou no SPC, eu vou no Serasa, negativo o nome da pessoa. É a primeira coisa que eu faço. É o primeiro ato que eu peço para o juiz. Ele me dá isso em um mês, em 15 dias, já estou com isso na mão, eu negativo o nome da pessoa até a 5ª geração dele. E protesto o nome. Por quê? Infelizmente, é só com esses mecanismos que vem aqui pagar. Você sabia disso? Se não quiser... Conta todas, graças a Deus. É isso mesmo, amiga. Mas por que eu faço isso? Porque, pessoal, muitas vezes o devedor vem por quê? Porque ele precisa de um crédito no banco. Isso acontece muito. Eu vou dar um exemplo. Curiosamente, hoje eu fechei um acordo no meu escritório, eu advogo com uma empresa que mexe com umas questões, mas que mexe com valores mais consideráveis, e que tem alguns vínculos com a zona rural.
com imóveis rurais como um todo. E o devedor devendo, e não paga. Eu falei, tá bom, eu lembrei de uma coisa, produtor rural precisa de crédito para conseguir financiamento em banco, essas coisas. O que eu lembrei? Eu falei, oxe, negativou o nome dele? Entrou em pânico? Sim ou não? No meio de uma pandemia, pau quebrando, o nome dele negativado, não pode pegar o crédito. O que ele fez hoje? Um acordo. Eu fiquei feliz. Minha cliente ficou feliz. Ele ficou mais ou menos, ele não ficou muito feliz, não. Mas vai ficar. Mas vocês entendem que são mecanismos que a lei nos dá para que o devedor ele pague. Por isso que chama execução forçada e não execução por favor. Execução por favor, não é isso não, gente. É forçada. Não pagou, nós vamos te pegar. Não te pegar de uma forma agressiva. Vai me pegar depois da aula? Que isso, tá doido? Vai se pegar no sentido de eu vou buscar seu patrimônio. Mas isso é um desconforto. Tem que ser, pessoal. Porque senão a pessoa não paga. Se não tiver o desconforto, mas negativou meu nome. É lógico, você não pagou. E a lei possibilita. Só que tem um detalhe. E eu falo para vocês que eu quero que vocês saibam tudo. Porque daqui a pouco são vocês que vão estar no mercado, comigo aí no mercado, no mundo da advocacia, da aplicação do direito como um todo. Muito advogado não lembra desse parágrafo. E deixa para negativar só depois. Faça isso desde o começo. Vai agilizar a sua vida. E outra coisa, parece que é uma coisa espiritual, gente. Aí foge do racional. A pessoa nunca precisou do nome. Na hora que negativa o nome dela, é a hora que ela mais precisa na vida dela do nome dela. Parece que é uma conspiração para obrigar aquela pessoa a pagar. Né? Vou falar a verdade. Vou dizer, né? Na hora que precisa, está negativado. É um mecanismo, tá bom? E está lá no artigo 782, no parágrafo 3º, tá bom? Em relação aqui a essa negativação, por óbvio, ela só vai existir enquanto existir dívida. E por isso, no parágrafo 4º, que está aí para você já, fala que essa inscrição vai ser cancelada se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução, não pagou o exequente, mas quero discutir aqui o processo, mas vou deixar aqui 100 mil, porque eu não concordo, eu quero discutir, mas já está depositado. Ou se a execução vier a ser extinta por qualquer outra forma, tá bom? E no que diz respeito aqui a esse parágrafo 3º e no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, isso vale em regra geral para as questões que são relacionadas à execução definitiva de título judicial também. Tem que ser a definitiva. Que aqui nessa parte da execução como um todo, nós estamos falando de execução, só que aqui também essa questão da negativação, ela se aplica, e eu quero que grifem isso, escrevam, lá na fase de cumprimento de sentença, tá bom? Porque nós falamos, execução e cumprimento são muito parecidos, tem algumas diferenças, sim, mas isso aí é uma questão que é parecida, tá bom? Então, coloquem aí que, em relação à questão que envolve o cumprimento de sentença, por exemplo, também se possibilita essa questão da negativação. Certinho? Show de bola. Pergunta. Estamos juntos nessa caminhada? Repete, por favor. Repito sim, Maria. Que essa questão da negativação, que a gente falou aqui agora, pode negativar o nome, que isso também se aplica lá no cumprimento de sentença. Tá bom? Vocês lembram que ontem na aula, o que eu falei para vocês? Muito cuidado. A execução e o cumprimento de sentença são muito parecidos, mas existem pontos que se diferenciam a vocês de um ponto que existe tanto na execução quanto lá no cumprimento de sentença. Combinado? Maravilha. Conseguiu pegar aí, Maria? E me fale aqui se estamos caminhando juntos, se está ficando claro ou se ficou alguma dúvida. Me fale aí no chat. Quero saber, quem está no vídeo aqui, estou vendo o joinha, fico feliz. Fernando falou que sim, Wagner falou que sim, Renato, ok, Fred. Tá bom, Fred, como é que tá aí, amigo? Você tá nos Salinas ainda, amigo? Me fala aí. Pode falar. Pode falar, Cleide. Bom, fui transferido para lá, mas entra no serviço dia 3. É porque quando a gente é transferido, tem um tempinho, tem uma folga. Maravilha. Tô torcendo para dar tudo certinho lá, viu, meu amigo? Parabéns aí, seguindo firme, viu? Pode falar, Cleide.
Eduardo, quando o advogado pede ao juiz dar o direito, ele vai em todos os lugares e negativa o nome da pessoa. Sim. Aí ele vai e paga lá a dívida. Quem é que vai limpar, vamos dizer assim, esse nome? Muito boa pergunta, porque negativou, depois que pagou, ninguém está nem aí, né? Não, lembra de um detalhe. Nós, como advogados, temos que ter uma cautela muito grande para evitar que nosso cliente seja prejudicado. Concorda comigo? Quem negativou o nome dele? Poder Judiciário. Poder Judiciário vai pedir para retirar. Mas o que eu faço normalmente como advogado? Por exemplo, esse cliente estava negativado, né? Eu, no acordo, coloco uma última cláusula do contrato assim: qualquer mecanismo de expropriação, negativação, protesto venha a ser cancelado. E aí eu jogo a responsabilidade para quem? Para o Poder Judiciário. Mas quando tem advogado na outra parte, normalmente expede um ofício, o próprio advogado vai lá para agilizar a vida do cliente, pode depender de como foi feito o acordo. Se a gente quer tentar também resolver, a gente vê que muitas vezes, pessoal, o executado, ele não deve, não é porque ele tem maldade, não, na grande maioria dos casos. Tem uns que realmente são a personificação do mal na Terra, mas outras pessoas não. Outros realmente passaram por momentos de dificuldade. E aí a gente até auxilia como advogado, o juiz expede, a gente entrega, mas é só levar lá. Normalmente é gratuito esse ato, tá bom? Conseguiu entender? Maravilha, então. Vamos seguir. E nós já falamos isso quando estávamos lá estudando, no quinto período, parece que foi semestre passado, a gente sente saudade, né? De tão rápido que o tempo está passando. Meu Deus, agosto está acabando, sangue de Jesus. Eduardo, encontramos você no quinto semestre. Desde lá, vim com essa doideira aqui no processo civil. Deus é mais. É porque a gente tem que ir estudando cada vez mais. Vocês sabem que eu gosto da matéria e a gente vai estudando e vai gostando. Pelo menos eu gosto. Vocês estão gostando mais de processo? Me fala aí, é verdade. Sim? Show. Alguns assim, ó, mais ou menos. Outros assim, eu prefiro me abster, professor. Para disso. O processo é show de bola. Mas voltando aqui, pessoal, em relação ao processo, o processo em si, vamos relembrar uma coisa que nós falamos lá no último semestre. Processo é o mecanismo de efetivação do direito de ação. Vocês se recordam disso? Eu tenho meu direito à ação, previsto constitucionalmente, e no que diz, a Verônica falou que é muito bom, ajuda a entender as outras áreas. Também acho, gosto muito. Que o processo, eu tenho um direito de ação que está previsto lá no texto da Constituição, falando que o Estado não se afastará de eventuais lesões ou de ameaças à violação de direitos. Então, é o que se chama na doutrina direito de ação. E, em relação a isso, como eu exerço o direito de ação? Através do processo. Mas, em regra geral, principalmente para a execução de um título, nós temos que lembrar de um detalhe. Pessoal, existe um princípio chamado princípio da inércia. Vocês se lembram dele? O que esse princípio nos fala? Em regra, o Estado vai ficar como lá? Assim, ó, parado. Gostaram desse exemplo? Ai, que exemplo horroroso. Olha, ó, parado. Vocês acharam que tinha parado a filmagem? Ó, de novo. Brincadeira, que é isso? Pessoal, sexta-feira, falei com vocês, com S de sextou, né? Você vê que, ó, eu fingindo que tá parando o vídeo, tá parecendo gente é tola, né? Fala assim, você ficou gente tola? Para disso. E em relação à questão do princípio da inércia, a Verônica falou aqui claramente, fica parado até ser movimentado. Isso é o princípio da inércia. Em regra, o judiciário fica aguardando. Como você fazer esse rompimento desse princípio? Como é que se faz? Vocês se lembram? Como é que eu faço para romper o princípio da inércia? Simples. Com a petição inicial. Verônica falou, parece que a gente até combinou, né, gente? Foi uma coisa até sangue de Jesus aqui, viu? Na hora que eu falei, apareceu no chat, fiquei até com medo um pouco. Brincadeiras à parte, com a petição inicial. Eduardo, onde que está a petição inicial? Vamos lembrar aí, né, com o poder de Jesus. Vamos lá. Que artigo que está?
um artigo mágico chamado artigo 319 do CPC, que nós falamos 783 milhões de vezes no último semestre. Eduardo, eu não lembrava desse artigo. Para de bestagem, finge que você lembrava. Ou então você anota aí, coloca aí 319, não esquecer, em nome de Jesus. E aí, lá no artigo 319, só para a gente relembrar, antes de passar para a petição inicial aqui do processo de execução, existem 7 requisitos. Tá bom? Por que 7? Vocês lembram disso? Por uma questão óbvia. Em quantos dias Deus criou o mundo? Em 7 dias. O que isso tem a ver com a matéria? Nada. Mas se você decorar isso, parabéns. Deus está te ajudando. Tá bom? 7 requisitos. Quais são? Foro competente. De quem é a competência, qual o juiz que se destina. O que mais? Qualificação completa das partes. Vocês viram? CPF, endereço. O que mais? Fatos e fundamentos jurídicos. O que mais? Pedido, você tem que pedir. O que mais? Valor da causa. O que mais? Provas que pretende produzir. O que mais? Se quer ou não participar de audiência de mediação ou conciliação. Relembramos? Sim ou não? E por isso eu falo com os alunos que, como eu dei aula muito tempo para concurso, eu gosto de fazer formas de memorização mais fácil. E o que eu sempre falo com os alunos? Tenta seguir o que a lei fala. A ordem. Você sabe por quê, pessoal? Porque na hora que você está fazendo esses 7, são 7 incisos na ordem. Se você pula um, você dá aquela sensação de opa, tá faltando um negócio. Entende? Então, tentem memorizar assim, ajuda bastante. Em relação à petição inicial, essas questões iniciais, básicas, artigo 319. No 319, fala para a gente quais são os requisitos. No 320, fala que existe a necessidade da petição estar acompanhada de documentos. Maravilha. E aqui na execução? Como é que é o caminhar? Primeiro, quando falamos do começo da execução, temos que ir lá no artigo 798 do CPC. Estávamos no 782, vamos dar um pulinho. Essa parte que a gente pulou é porque nós vamos ver em outro momento, tá bom? E aqui, nós somos igual a novela, vocês sabem disso. A gente vai sempre falando, ó, próximo momento, em nome de Jesus. Mas aí vocês vão dar aqui sim, tá bom? E nós somos aquela novela boa, aquela que a pessoa perde o último capítulo, e nos primeiros minutos a gente faz aquela recapitulação, quem matou quem, para a gente se habituar. Voltando aqui. Em relação ao artigo 798, hoje eu estou bem engraçadinho, né? Eu estou chocado aqui, eu estou reparando nisso. Que isso, eu estou animadaço, cara. Sexta-feira, né? Brincadeiras à parte, né? Pessoal, primeira questão que envolve o artigo 798. Vem falar sobre obrigações de quem? Do exequente. Então, eu quero que vocês anotem aí. Aqui estamos tratando de obrigações do exequente. Tá bom? Que aí, tô vendo aqui o pessoal colocando sextou, vinha, isso aí. Daqui a pouquinho, nós vamos terminar a primeira aula. Deus é mais. Mas, pessoal, em relação ao 798, nos elenca aqui o quê? Base, princípios, obrigações do exequente. Eu, como exequente, tenho que cumprir os requisitos, as determinações que são impostas lá pelo artigo 798. Primeira grande obrigação que o exequente tem, instruir a petição inicial. Instruir a petição inicial. O que é instruir? Juntar as provas que são necessárias. Mas instruir com o quê? Em nome de Jesus. O inciso primeiro, ele traz para a gente aqui 4 situações que eu, como exequente, tenho a obrigação de instruir a minha petição inicial. Então, eu faço a petição inicial e eu sou obrigado a colocar essas outras questões aqui do inciso primeiro. O primeiro deles, o mais claro. Qual que é, gente? O título executivo.
Aqui fala extrajudicial, mas também, no caso do cumprimento de sentença, o título executivo Pessoal, voltou aqui um áudio. Voltou para vocês? Acho que voltou também a imagem. Voltamos com tudo. Maravilha. Nós estamos tendo essas emoções assim, acho que esse sistema. Maravilha. Mas, pessoal, voltando aqui. Primeiro documento que você tem que ter numa execução, o título. Tá bom, Eduardo? Mas isso aí nós sabemos. Por quê? Porque na aula que você falou de princípios, eu lembro daquele princípio do nulla executio sine título. Vocês lembram dele? Não há execução sem título. Ah, mas eu esqueci. Parabéns, você esqueceu só o principal que você tinha que ter lá. O título. Só isso, tá bom? Vai dar algum problema, Eduardo? Não vai dar problema não. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vai dar certo, tá bom? Em relação... Então, vergonha, lógico que vai dar problema. Em relação à questão que envolve o título, você tem que juntar ele desde o começo, tá bom? Perfeito. Eduardo, e em relação ao valor, como é que eu faço? Tem que também juntar um demonstrativo de débito atualizado, falando qual que é verdadeiramente o valor que ali está sendo executado, tá bom? Então, lá no inciso 1º, a linha B, coloca para a gente que é obrigação do exequente também colocar o quê, pessoal? Colocar um demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, tá bom? Isso, por óbvio, se tratar de uma execução por quantia certa. Por quê? Nós vamos ver que existe execução para entrega de coisa, execução por obrigação de fazer, execução por obrigação de não fazer. Aqui você vai ter que colocar um demonstrativo do débito se existir, por óbvio, uma execução para receber valor de quantia certa, tá bom? Outra questão que eu sou obrigado a instruir, tá aí a letra C do inciso, a linha C do inciso 1º, a prova de que verificou-se a condição ou ocorreu o termo, se for o caso. Em relação a isso, vamos imaginar que coloca-se assim: o contrato somente será exigível se o Eduardo Ferreira passar na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí, o que eu precisaria fazer para ter execução? Além de tudo, eu teria que juntar um documento que comprova o quê? Que eu fui aprovado na prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, quando existir alguma condição, quando existir algum termo, por exemplo, só vai fazer depois de finalizado o mês de dezembro de 2021. Você vai ter que juntar comprovando o quê? Que passou de dezembro de 2021. Ou então, somente depois que passar no vestibular de medicina, de direito, de engenharia, o que você vai ter que fazer para comprovar que a execução pode ser feita? Uma questão simples. Vai ter que juntar o documento que comprova que aquela condição, que aquele termo, ele foi ali cumprido, ele foi satisfeito, e por isso te dá a possibilidade de utilizar a ação de execução para vir aqui buscar aquele direito a qual o exequente possui, tá bom? E ainda, lá no inciso 1º, mas na linha D de dado, coloquei aí para vocês agora, o exequente também possui o dever de instruir a petição inicial com a prova, se for o caso, de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegure o cumprimento, se o executado não for obrigado a satisfazer a sua prestação, senão mediante contraprestação do exequente. É um pouquinho grande, mas o que quer dizer isso? Vamos imaginar assim: eu viro para o Samuel e falo assim: Samuel, eu vou te dar 100 mil reais, porque eu sei que você vende sacas de café. Então, eu quero que você entregue 1000 sacas de café. Samuel falou assim: quero, Deus é mais, né? Toma vergonha. Exemplo, né? Hipotético, sangue de Jesus. Imagina se eu tivesse 100 mil, imagina se o professor, se eu tivesse esse tanto de dinheiro, eu ia estar como? Eu ia estar assim, mas minha situação financeira... Não vou falar dela, não, senão a gente chora. Mas voltando aqui.
Aí imagine que eu virei pro Samuel e falei, Samuel, eu vou comprar 1.000 sacas de café. No dia que você me entregar as 1.000 sacas, eu te entrego os 100 mil. Esse foi o combinado meu com o Samuel. Combinado? Maravilha. Então, para que eu tenha a obrigação de pagar ao Samuel, o que o Samuel tem que fazer? Entregar as 1.000 sacas. E aí, vamos imaginar que o Samuel entregou, chegou lá e falei, ô Samuca, amigo, brother, que é isso, cara? Nós somos parça, sacou? Então, deixa aí, cara, deixa aí, confia em mim, vai dar certo. Amanhã eu te passo 100 mil. Aham. Nunca passei, mas ele deixou a 100 saca de café. Nessa situação, se existir uma obrigação, uma contraprestação que o exequente devia ter feito para receber, o que o Samuel tem que fazer na execução? Provar que as 1.000 sacas de café foram entregues no meu imóvel. Simples assim. Juntou isso? Maravilha. Aí tá certinho para começar a caminhada aqui na execução. Combinado? Maravilha. Essa é a obrigação que o exequente ele tem de instruir. Como assim, Eduardo? Ô, gente, o exequente tem outra obrigação. A obrigação de indicar. Então, preste atenção. Para iniciar a caminhada de uma execução, para iniciar uma jornada que envolva petição inicial, estão prestando atenção? O que tem que ser feito? Eu tenho que, primeiro, instruir a petição inicial com todas as questões que nós acabamos de falar. Preciso primeiro a linha A, B, C e D. Combinado? Maravilha. Mas, além disso, o exequente também tem uma obrigação de indicar. Indicar o quê, Eduardo? Primeira situação, qual é a execução que eu, como exequente, tenho preferência? É execução por quantia certa? É execução de obrigação de fazer? Primeira grande obrigação de indicar, eu tenho que indicar qual é a execução a qual eu quero realizar quando existir a possibilidade de mais de um modo para que se realize aquela execução. Tá bom? Segunda situação que eu, como exequente, tenho a obrigação de indicar os nomes completos do exequente e do executado, o número de CPF, de CNPJ, aquela mesma questão da qualificação, né, pessoal? Para quê? Para individualizar, para determinar quais são as questões que ali eu estou buscando, contra quem, qual que é o CPF. O CPF é muito importante, inclusive para os atos de expropriação, tá bom? Então, inicialmente, também devo indicar isso. E aqui, fique esperto, tem agora um requisito que é especial da execução. Que ele tem que indicar também o que, gente? Os bens suscetíveis de penhora. Os bens de quem? Do executado, é. Você sabe o que eu faço? Posso ensinar uma dica para vocês? Sabe como é que você pega o executado sem ele saber? Igual agora eu peguei o executado estava devendo. E eu ia iniciar a execução. Sabe o que eu fiz? Sem ele saber? Eu pesquisei toda a vida financeira dele. Fui nos cartórios, descobri quais eram os imóveis que estavam no nome dele. Consegui saber quais eram os veículos que estavam no nome dele. Eu descobri, você sabe o quê? Até um cavalo manga larga machador que está no nome dele, campeão, viu? Cavalo bom, vencedor. Eu coloco tudo isso na petição inicial. Você sabe por quê? Primeiro, que é a obrigação me indicar os bens que são suscetíveis de penhora. Segundo, para evitar o quê, gente? Fraude à execução. Ah, eu não tenho esse bem, não. Cala a boca aqui, ó, tá aqui de sua cara, safado. Ó, a certidão lá, de quem esse nome aqui é seu. Toma vergonha na sua cara. E aí, se ele tentar vender e ficar insolvente, você consegue desde o começo mostrar o quê? Que aquela conduta é fraudulenta. Só que você faz isso sem o devedor saber. Tranquilo? Por quê? É uma obrigação, aqui foi investigador, FBI, a Fernanda falou, gente, advogado
É, um pouco de tudo, viu? Minha sócia, se você falar com ela, acha uma pessoa, se ela não achar, é porque a pessoa ou morreu, ou não existe, ou não existe ou morreu. É só essas duas hipóteses, não tem jeito não. Ela acha na internet, ela achou dia desse uma pessoa em Belém. Pessoa em Belém. Eu falei, como? Ela falou, fica na sua, tá aqui o endereço. Eu falei, meu Deus, fiquei até com medo. Pô, foi sangue de Jesus. Segura a onda. Mas brincadeiras à parte, na advocacia, a gente fica muito criativo, né? A gente tem que achar os bens para pegar, porque se nosso cliente recebe, a gente recebe também, né? E aqui na execução, nós estamos passando as dicas, o bate-papo, a conversa, para que vocês cheguem na vida profissional detonando, né, pessoal? Maravilha, então. Até agora, dessas questões de obrigação que envolve a petição inicial, tanto as de instruir quanto as de indicar, ficou claro? Maravilha. Eu quero tocar num ponto. Lá na linha B do inciso 1º, o que está falando que é a obrigação do exequente instruir? Com uma tabela do valor atualizado da dívida. Tá certo? Se for, igual eu falei, lógico, se for uma execução para quantia certa. Maravilha, Eduardo. Show. Como é que faz essa tabela, pelo amor de Deus? Alguém aqui já fez? Sim ou não? Ó, o que eu sempre falo? O Verônica falou o que fez. Sim. Num primeiro momento, a gente pode ter muita dificuldade. E o que eu sempre falo? Eu, como professor, seja no meu curso, nas instituições de ensino superior a qual eu ministro aula, e nos cursinhos que eu dei aula por muito tempo, o que eu sempre fiz como professor? Eu dou aula, eu dou meus cursos, por exemplo, tentando dar uma aula da forma que um dia eu sonhei que meus professores dessem aula para mim. Conversando, brincando, mas não uma brincadeira sem contexto, por mais que exista uma brincadeira, isso é uma metodologia para criar gatilhos mentais, que você muitas vezes nem nota, mas a gente vai fazendo formas de estruturar a aula, em que na hora que você escuta em outro momento, na sua cabeça volta. Eu sempre quis aprender a fazer mapas mentais, para aprender a absorver mais. E muitas questões que eu, ao longo da minha caminhada, eu senti algumas faltas, melhor dizendo, eu tento, como professor, não cometê-las. Ninguém nunca me ensinou a fazer uma tabela de atualização. Ó, pra você ver, quase chorei de tanta emoção. Ninguém. Eu tive que aprender como? Sozinho. E dá muito trabalho aprender sozinho. Eu acho que o momento da gente aprender é a academia. Então, o que eu combino com todos os alunos dos 6º períodos? Hoje, nós vamos falar do parágrafo único e explicar o que precisa constar numa tabela de atualização. E qual é o meu combinado? Sempre depois que a gente tiver essa aula de petição inicial, na outra aula, eu vou atualizar um valor com vocês. Combinado? Vocês vão pegar na próxima aula um papel, uma caneta, vai ficar cada um com o seu aí, e nós vamos atualizar juntos um valor. Tranquilo? Que eu quero que vocês aprendam. Eu fiz isso com outro 6º período, que agora está no 7º, eles adoraram. E eu espero que na próxima aula vocês gostem também. Aí, vai ter gente na próxima aula? Sim ou não? Sangue de Jesus! Vou estar aqui com minha calculadora. O outro vai falar, Deus que me livre, sai fora da matemática. Toma vergonha, que quer você ganhar dinheiro. Vai ter que aprender. E aí, pessoal, é importante, eu acredito, e faz muita diferença. Então, hoje nós vamos falar a questão conceitual, e uma das questões que eu quero fazer com vocês na próxima aula é atualizar um valor. Combinado assim? Maravilha. Vamos, então, falar de o que precisa nesse demonstrativo de débito. Isso está onde? Lá no parágrafo único. Combinado? E lá no parágrafo único fala o que para a gente? Demonstrativo de débito deverá conter 2 pontos. O Verônica falou que a prática é muito boa. A prática ajuda bastante. Em relação à questão que envolve o demonstrativo do débito, a tabela de atualização do valor, o que precisa colocar? 5 grandes situações.
Acabei de colocar aí no chat para vocês. Pessoal, isso está no chat, isso está lá também no material de apoio, tá bom? Só para vocês irem seguindo. E lá fala para a gente que eu preciso, primeiro, do índice de correção monetária que é adotado. Segundo, as taxas de juros que são aplicadas. Terceiro, o termo inicial e o termo final do incidente, da incidência do índice de correção monetária e da taxa de juros. Quarto, a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Quinto, a especificação de desconto obrigatório realizado. Estes são os requisitos que são necessários comprovar aqui, no que diz respeito à caminhada de um início de uma execução. A tabela de atualização tem que ter isso tudo. Basicamente, é falar qual que é o índice de juros que vai ser aplicado, qual o índice de atualização que se aplica, qual o valor, desde quando está contando essa atualização, até que dia que termina. Entende? Existem vários, hoje, planos, calculadoras. Existe uma calculadora, para quem tem curiosidade, e é gratuito, mas muitos brasileiros não sabem. Calculadora do Banco Central do Brasil. Os senhores já ouviram falar dela? A calculadora do cidadão? Muitas pessoas, muitos nem têm noção. É de graça, é lá que você vê, por exemplo, poupança, IGPM. Isso ajuda muito, por exemplo, a atualizar contrato de locação. A Verão falou que já usou lá. É de graça, gente, sai na hora. Só que tem um detalhe. A idade chegou para mim, vocês sabem disso, já estou com 29 anos, estou cansado já, pensando em aposentar, mas aí mudou esse negócio aí, né? Ô, Jesus, tá mais fácil é morrer do que aposentar, não tá fácil não. Deus que me proteja. E aí, você sabe que eu sou uma pessoa já mais retrô, sabe? Quando eu era pequenininho, eu ficava lá na clínica do meu pai, na máquina de escrever. Nós somos dessa época, né, gente? Eu ligava na internet e a internet discada. Meu pai no outro mês, quando chegava a conta, eu treinava também 100 metros, né, fugindo dele, correndo, porque a gente não sabia que tinha que pagar, era criança, né, ninguém explica para a pessoa, não usa não, demônio, a internet, porque vai falir sua família. Ninguém te explica isso quando você é adolescente, né? E aí, brincadeiras à parte, por mais que eu me considero jovem, e por conta do trabalho, meu trabalho que eu faço como advogado, por ter contato com o PJE, eu trabalho como professor, que eu dou aula de EAD em outras instituições, em outras cidades, lá em BH, por eu ter uma rede social muito atuante, eu mexo muito com questão de internet, entre outras questões. Eu sei que é uma comodidade muito grande, mas eu gosto na atualização, e por que na próxima aula eu vou atualizar com vocês? Porque se não tiver nada, se você não tiver acesso a nada na hora, você tem a obrigação de saber atualizar. Chega no meio de uma audiência, qual é o valor atualizado, doutor? Você tem que saber na hora. Eu vou entrar ali rapidinho, entrar na calculadora que eu coloco os dados e sai, você espera aí, excelência. Não pode, isso te descredibiliza. Então, nós, como profissionais do direito, nós temos que estar preparados para todas as situações. Então, se precisar, atualiza na hora. Eu, por exemplo, no meu escritório, eu não uso tabela. Eu gosto de eu mesmo atualizar. Meus estagiários, por exemplo, os dois ficam doidos querendo usar a tabela. Não usa. Tem que atualizar com base no que eu ensino eles, porque se precisar, tá lá. Minhas outras sócias só usam tabela, porque elas mexem muito com trabalhista, previdenciário, e para você fazer a atualização trabalhista, só Jesus. E um detalhe, nós tivemos uma atualização previdenciária, que a atualização, a tabela, sabe quantas páginas que teve? 38 páginas de atualização. Então, tem umas que são muito complexas, era mais de 1 milhão o valor, realmente era muito complexo. E um detalhe, essa regra aqui é a regra geral, tá bom? Por que eu falo isso? Porque existe uma regra peculiar em algumas execuções. Por exemplo, uma que hoje eu comecei a fazer, vou ter que terminar na segunda, uma atualização de dívida com execução contra a fazenda. Execução contra a fazenda pública é diferente, os índices são diferentes. Então, aqui nós vamos ensinar a regra geral, tá bom? São esses os requisitos que estão aqui. O Leandro falou, estou procurando um estágio. Vixe, gostei, viu?
É assim mesmo, não pode ficar sem procurar. Eu, normalmente, quando aparece no meu escritório, eu disponibilizo, tá? Vocês ficam atentos às redes sociais, viu? Eu disponibilizo, normalmente a gente faz processo seletivo. Quem tiver interesse, vai ser um grande prazer de ter vocês participando, tá bom? Pessoal, e aí, saindo aí do artigo 798, coloca pra gente no artigo 799, pode mandar lá, viu, Leandro? Eu sempre deixo arquivado e quando tem a oportunidade eu disponibilizo normalmente, tá bom? Lá no 799, coloca ainda mais obrigações para esse coitado desse exequente. O homem já não tá, o homem e a mulher já não tá recebendo, tá aqui lutando, olha o tanto de coisa que esse coitado tem que fazer. Deus é mais. Vamos lá. Aqui, basicamente, eu quero que vocês aprendam uma questão. Eu vou colocar aí no chat, só para vocês constarem, mas já está aí na lei para vocês, tá bom, pessoal? Opa, perdão. Estou colocando aqui que eu vou colocar os incisos, tá bom? Coloquei os 3 primeiros incisos. Vou colocar aqui mais 3, para vocês terem aí no chat, que aí eu vou falar tudo de uma vez, tá bom? Opa, coloquei 3 não, só foi 2. Deixa eu pegar mais aqui. São 11 incisos que tem lá no artigo 799. Tá bom? Coloquei mais 3 aqui. E aí vou colocar os 2 últimos aí agora. Deixa eu colocar. Maravilha. Aqui eu coloquei só para vocês verem aí os 11 incisos. Mas, basicamente, o que se enquadra aqui nessa obrigação do artigo 799? Obrigações que o exequente vai ter em casos específicos, de solicitar intimação de outras pessoas além do devedor. Basicamente, resumindo, é isso. Tem que, por exemplo, intimar o credor pignoratício, anticrético, fiduciário, intimar o titular do usufruto, se estiver ali discutindo uma questão que envolve habitação, usufruto. Mas já teve uma promessa de compra e venda, então tem que intimar o promitente comprador, o promitente vendedor. Então, aqui são casos específicos em que envolvem situações que são específicas. Só que tem um detalhe, 2 são muito atuais, até aí coloquei os 2 últimos incisos, no que diz respeito a questão que envolve laje. Pessoal, o que é uma questão que envolve laje? Os senhores sabem? Os senhores sabem o que é, pessoal? Hoje, laje é aquilo que a gente vê. Hoje se vende a parte de cima do imóvel. Vocês sabiam disso? Hoje existe direito de laje. Porque era uma realidade, principalmente nas grandes cidades, a pessoa tinha a casa e a parte de cima era alienada, e aí teve que se ter essas alterações em 2017 até para trazer essa questão que envolve titular de laje, titular de construção da base, fazendo a diferenciação, tá bom? É algo muito diferente. Verônica falou, o que é credor pignoratício? Verônica, credor pignoratício é aquele que tem um vínculo por conta do penhor. Vocês já ouviram falar do penhor? Ele recebe bens, por exemplo, quem faz muito isso é banco. Por exemplo, você já ouviu, foi ali, presta atenção, penhor é diferente de penhora. Muita gente confunde. Penhora é um meio aqui dentro do processo de execução de expropriar patrimônio. Penhor é quando você pega a joia, peguei aqui a corrente, vou ali, deixo no banco para pegar um valor, se eu não pagar, perdi a joia. Tá bom? Hoje também se aceita muito por conta do alto valor financeiro, camisas do Clube Atlético Mineiro. Vocês sabem disso, hoje o valor mais elevado até do que o ouro, posso constar, e se for eventualmente, claro, que talvez não sei nem se o banco teria tanto dinheiro para te emprestar, tá bom? Vocês gostam dessas mensagens? Vocês já descobriram qual time que eu torço, gente? Deus é mais. Né? Ó, pra você ver, para ir pro chão, que é isso? Deus é mais, uma camisa chique dessa. Chique, Brincadeira. né? Demais. Brincadeiras à parte. Eu gosto de brincar com o nosso galão da massa. E aí, em relação aqui à nossa caminhada, no artigo 799, então, são questões que eu sou obrigado a fazer e que vai depender da questão específica, tá bom? Então, são obrigações, além do que está estabelecido no artigo 798,
quando se tratar de casos bem específicos nos que estão aí. Combinado? Então, depois vocês passem no olho com um detalhamento maior, mas aqui o que precisa se entender do 799 é isso, tá bom? Maravilha. A aula tá passando rápido para mim, viu, gente? Tá voando, tô gostando de bater esse papo com vocês, porque nós já estamos caminhando para os finalmente. Vamos lá falar de uma outra questão que é muito importante, a questão que envolve as obrigações alternativas. Quando existe obrigação alternativa, o artigo 800 fala o que para a gente, pessoal? Nas obrigações alternativas, quando a escolha couber ao devedor, este será aceitado para exercer a opção e realizar a prestação dentro de 10 dias, se o outro prazo não lhe for determinado em lei ou em contrato. Tá bom? Se o devedor não for lá e escolher, quando a obrigação é dele, devolve-se essa escolha para o credor. Tranquilo? No que diz respeito à execução como um todo, se a obrigação é do credor escolher, ou a prestação alternativa ele vai querer, na própria petição inicial da execução, ele vai ter que escolher. Eu quero isso. O que é isso? Se vocês já tiveram direito civil das obrigações, não tiveram, pessoal? O que seria a obrigação alternativa? Você se lembra? Eu quero a obrigação, por exemplo, a obrigação que a Clara possui é ou me dar um carro dos anos 70, todo reformado, ou me dar 3 motos dos anos 80 reformado. Ó, você vê, o que é um ou outro? Consegue entender isso? Você me dá o carro, ou você me dá as 3 motos? O carro, as 3 motos. Quem é que escolhe? Isso vai depender muito do título. Se for possível o devedor escolher, ele vai ter 10 dias para aqui vir se manifestar. Se não manifestar, aí o credor escolhe. E quando no próprio título falar que a obrigação é do exequente, do credor, ele vai ter que na própria petição inicial falar assim, eu quero esse ou eu quero esse. Tá bom? Isso é no caso de obrigações que são alternativas. E aí eu tenho uma pergunta. Aqui nós estamos seguindo uma lógica toda que envolve a questão da nossa jornada dentro da execução. A petição inicial, esses detalhamentos. Pergunta, e se tiver algum erro? Ou esqueci de colocar o título? Gente, tem gente que esquece, viu? Ou esqueci de colocar a tabela, ou esqueci de colocar o nome completo, ou olha aí o artigo 801, dá uma olhada. Olha aqui que fala pra gente. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Tá bom? Isso é importantíssimo. E isso também nós vimos lá no processo de conhecimento. Vocês se lembram disso? Isso lá no processo de conhecimento está no artigo 321. Ah, Eduardo, mas como é que você lembra do artigo? Quanto mais você lê, se você lê, vai memorizando. Então, é uma dica, leiam. Vocês notem que eu sempre coloco a letra da lei, eu sempre gosto de, por mais que eu também goste de falar de doutrina, de jurisprudência, saber a letra da lei é muito importante no que diz respeito a processo civil. Te dá um caminho muito grande para a gente aprofundar, tá bom? E aí, quando tiver algum erro, está faltando um documento, faltou alguma obrigação a ser cumprida pelo exequente, o juiz dá 15 dias para ele vir aqui corrigir o erro. Combinado? Maravilha. E aí, pessoal? Seguindo aqui na nossa caminhada, eu tenho que deixar uma outra questão muito clara aqui para vocês. Lá no artigo 802 fala algo que para alguns passa um pouco desapercebido, mas aqui não podemos deixar passar. O que fala lá para a gente? Na execução, o despacho que ordena a citação, seguindo por óbvio as regras do artigo 240, interrompe a prescrição, mesmo que seja feito esse despacho por um juiz incompetente. E um detalhe, essa interrupção, ela retroage no tempo, é o que está no parágrafo 1, para quê? Para a data da propositura da ação. Anota sim, para não esquecer. Interrupção é diferente de suspensão. Anota isso, que isso é importante. Interrupção é diferente de suspensão. Por quê?
Quando eu falo, isso a gente vê em processo civil 1, lá no começo, quando a gente trata de prescrição e interrupção. E aí? Quando eu falo que um prazo ele foi suspenso, o prazo está contando, ele para de contar, e quando volta a contar, volta de onde parou. Volta de onde parou. Simples assim. Isso seria a suspensão. Mas aqui não fala suspensão. Aqui fala interromper. Aqui é interrupção. Vamos dar exemplo. A dívida prescreve em 2 anos. Ajuizei a ação depois de 1, pá. Zerou. Começa a contar tudo de novo, enquanto não tiver mais outra movimentação. Tá bom? Então, o despacho que manda citar, ele interrompe prazo prescricional. Tranquilo? Mesmo que o juiz que tiver dado o despacho for incompetente, ele não tem poder para atuar, mas se deu despacho para fazer a citação, tá ali em respeito ao que está no artigo 802, interrompe a prescrição. Essa questão de interrompe, suspende, tenham muita atenção, porque eu sei que alguns de vocês querem concurso. Isso cai com pegadinha demais, gente. Se você não está atento, você lê, é aquela que você sai da prova como? Essa, eu tive certeza que eu acertei. Aí sai o gabarito, você errou, você já entra numa depressão profunda. Porque o que você tinha certeza, você errou, o que você estava com dúvida, então, nem olha, não precisa nem olhar. Tranquilo? Então, cuidado com essas expressões. Combinado? Maravilha. Seguindo aqui na nossa caminhada, uma questão também que deve ser falada com vocês aqui, é que existe lá no artigo 803 situações em que se determina a nulidade de execução. Como assim? Quando a execução tem um vício tão grave que ela é considerada nula pela lei. E hoje vai ser o último assunto que eu quero abordar com vocês. São 3 grandes situações em que gera nulidade da execução, lá no 803. Primeiro, quando o título extrajudicial não corresponder a uma obrigação certa, líquida e exigível. Fiquem calmos que nós vamos falar o que é certo, o que é líquido, o que é exigível. Isso é em outro momento. Isso é um requisito básico da execução. O título certo, líquido e exigível. Se ele não for, e a execução está acontecendo, ela é nula. Segunda situação que gera a nulidade da execução, o executado não for regularmente citado. Gente, isso não é para execução não, gente. Nós vimos isso em processo. Eu que vi isso com vocês. Porque eu vou ver na próxima aula com o 5º período. Citação. Citação não é pressuposto de existência do processo. Citação é pressuposto de validade. Você se lembrou disso? Ah, errou a citação. Não quer dizer que o processo não existe. Existe, mas ele não tem validade. E a terceira situação que gera nulidade da execução, quando tiver iniciado a execução sem ter cumprido com aquela condição ou com aquele termo. Só se passar na prova do AB. Você nem passou na prova do AB e começou a execução. Ué, calma aí. Você não cumpriu com a condição que nós havíamos combinado, entende? Se tem alguma condição, se tem algum termo, você tem que esperar, certinho? E isso é tão sério que, por se tratar de uma nulidade, o parágrafo único do artigo 803 fala que o juiz ele pode analisar, seja requerimento da parte, ou mesmo de ofício, tá bom? E mesmo que ainda não tenha embargo de execução, o executado não se manifestou, o juiz, ele notando que existe alguma dessas falhas, ele vai falar, acabou a execução, ela é nula, simples assim. Tranquilo? Pergunta para vocês, pessoal. 2020 chegando no limite. Eu gostei da aula, para mim a aula voou. Espero que para vocês também tenha sido proveitoso, mas eu preciso saber. Gostaram? Vocês conseguiram compreender? Estão gostando da caminhada do processo de execução, pessoal? Maravilha! Sim, estou feliz, viu, pessoal? Gostou, o Leandro falando aqui? E porque também é o segundo semestre, a gente já vai adaptando um pouco a loucura do professor, né? E aí, normalmente, foi melhor. Mas, pessoal, eu vou encerrar a gravação e quero vir aqui conversar com vocês que estão ao vivo, combinado? Um instante eu já volto. Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, muito obrigado pela sua participação aqui.
comigo e com seus colegas que estiveram ao vivo. Eu agradeço imensamente a você. Nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistiu essa aula. Um grande abraço, até a próxima.